novo sindicalismo foi como uma onda, um tsunami que avançou pelos anos 80. Desculpe a figura de linguagem, mas nós, documentaristas, nós vemos o mundo por imagens. E o que vi, especialmente durante os anos 80, foi exatamente isso. Um tsunami, superando todos os obstáculos. O que estou contando nessa série é a história do novo sindicalismo. Talvez hoje seja difícil entender o que significou aquele momento. No episódio anterior, falamos que para entender melhor o que foi chamado de novo sindicalismo, era necessário conhecer o que era o velho sindicalismo. Começamos por Getúlio Vargas e suas políticas de regulamentação das leis trabalhistas. Passamos pela CLT e pela estrutura sindical criada por Vargas. Depois, passamos pela influência do Partido Comunista Brasileiro no sindicalismo até chegarmos no golpe civil-militar de 1964. Falamos do surgimento das oposições sindicais que reclamavam o direito de um movimento de trabalhadores feito pela base. Eles criticavam duramente a estrutura sindical e deram origem ao chamado sindicalismo autêntico, que deu as bases para o novo sindicalismo. Esse movimento de um sindicalismo de base, autônomo do Estado, livre, aconteceu no Brasil inteiro, antes das greves do ABC, concomitante a elas ou simplesmente em decorrência delas. Foi o conjunto das movimentações trabalhistas no Brasil que gestou o novo sindicalismo. E o ABC foi o seu maior símbolo. Suas principais lideranças foram Lula, Djalma, Meneghelli, entre outros. E nesse episódio, nós vamos falar das principais consequências dessas greves. Vocês se lembram do Djalma, certo? Um dos líderes sindicais das greves do ABC. Falei com ele faz poucas semanas e ele tem uma ideia bem interessante das consequências das greves do ABC. Era uma greve por melhores condições de trabalho, por melhores salários, que acabou se transformando numa greve política pelo restabelecimento da democracia no nosso país. As greves criou condições objetivas também para que se formasse o maior partido político do nosso país. As greves criou condições objetivas para se criar a maior central dos trabalhadores da América Latina. O programa de hoje é exatamente sobre isso que ele acabou de falar. Mas antes, uma perspectiva histórica das greves do ABC. Nessa primeira fase, que é o ano de 78 até 79, o discurso das lideranças emergentes do ABC é um discurso que procura manter o sindicalismo afastado da política. Quando o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC organizou a primeira greve de categoria, porque as greves de 78 foram espontâneas e isoladas nas fábricas, a ditadura militar, como eu disse há pouco, caiu com uma repressão muito pesada. A greve... Mas, durante a greve, pipocaram movimentos populares de todo o Brasil se mobilizando para arrecadar fundo de greves e em gêneros alimentícios para os grevistas do ABC. A liderança emergente do novo sindicalismo aprendeu como todos aprendem, no processo político, com a vida e com a luta. Eles viram que não dava para fazer sindicalismo separado da política. Todo esse movimento grevista significou, em primeiro lugar, um empoderamento da classe trabalhadora de sua força e de seus direitos. A classe operária ganhou principalmente consciência política. Além disso, os trabalhadores assumiram o protagonismo das manifestações sociais contrárias à ditadura. E isso, como veremos em seguida, foi fundamental para a redemocratização do Brasil. O que é preciso a gente atentar é de que esse povo ou se organiza politicamente, ou a gente não vai conseguir, através de lutas específicas, resolver o problema da sociedade. Muita gente hoje brinca no sentido, ou questiona no sentido de dizer por que trocar o sindicato por um partido político. E eu tenho afirmado de que sindicalismo a gente faz para tentar melhorar o relacionamento capital e trabalho. E política a gente faz para transformar a sociedade.
Como vimos, as grandes greves do ABC, que deram origem ao novo sindicalismo, tinham inicialmente propostas reivindicatórias. Porém, entre os anos de 1979 e 1980, o movimento foi mudando de caráter. O Brasil estava sob a ditadura imposta pelo golpe de 1964, que oprimia e reprimia todos os que pensassem diferente dela. Em todo o país já havia, desde os últimos anos da década de 70, uma grande mobilização de outros setores da sociedade contra a ditadura, como o movimento contra o custo de vida, o movimento pela anistia, o surgimento de um grande número de jornais semiclandestinos, os chamados jornais da imprensa nanica, que lutavam pela democracia. Esses movimentos atraíam um grande número de militantes políticos de todas as origens, como estudantes, intelectuais, militantes postos na ilegalidade durante a ditadura, artistas, trabalhadores urbanos de outros setores, trabalhadores rurais, militantes oriundos da Igreja Católica, como os movimentos eclesiais de base. Toda essa mobilização dispersa pelo país foi catalisada pelas greves do ABC, criando um movimento com uma certa unidade, mais amplo e mais político, com propostas de derrubar a ditadura e mudar a sociedade. E os dirigentes da greve do ABC, como acabamos de ver, entenderam que para mudar a sociedade era preciso um partido político. Havia, portanto, uma grande expectativa por um partido político de esquerda, que acreditasse em uma sociedade mais justa, igualitária e livre. Em 1980, no Colégio Sion, em São Paulo, foi fundado o PT. Participei da fundação do PT, quando foi fundado em 1980, no Colégio Sion, aqui em São Paulo. Pelo simples fato de ter participado com aqueles intelectuais que eu vi no Colégio Sion, sentado na primeira fileira, Apolônio de Carvalho, e outros históricos ali, Sérgio Buarque de Holanda, se não me engano, estava na fundação. Foi uma coisa muito bonita, que ali houve uma unidade muito forte, muito grande, do novo sindicalismo de luta democrático, enraizado na base, com os interesses da intelectualidade de esquerda, das pastorais sociais e de movimentos sociais. Ainda que pelo Tribunal Superior Eleitoral o PT só tenha sido considerado legal em 1982, a pedra fundamental havia sido lançada e contou com importantes nomes da esquerda brasileira, como Sérgio Buarque de Holanda, Antônio Cândido, Mário Pedrosa e o antigo militante e dirigente comunista Apolônio de Carvalho. E nessa fundação tinha muita gente da igreja, da teologia da libertação e de diversas tendências políticas, mais ou menos esquerdistas. O manifesto de fundação do PT o define como um partido que busca o socialismo democrático. O Partido dos Trabalhadores entende que a emancipação dos trabalhadores é obra dos próprios trabalhadores, que sabe que a democracia é participação organizada e consciente e que, como classe explorada, jamais deverão esperar da atuação das elites privilegiadas a solução de seus problemas. O PT afirma seu compromisso com a democracia plena, exercida diretamente pelas massas, pois não há socialismo sem democracia, nem democracia sem socialismo. A criação do PT foi um desdobramento importante das greves de 1978, 79 e 80. Mas não foi o único. E teremos que olhar para isso atentamente, porque os efeitos daquilo que falaremos continuam vivos, e bem vivos, até hoje. Mas vamos voltar um pouco no tempo antes de prosseguir. Apenas para esclarecer alguns pontos bem importantes do sindicalismo pós-Getúlio Vargas. O conjunto de leis trabalhistas, a CLT, tem duas faces, digamos, opostas.
A primeira é a regulamentação de uma série de leis trabalhistas que garantem aos trabalhadores direitos e deveres, antes não garantidos. Há, de certa forma, um consenso de que essas garantias significaram um grande avanço na luta por direitos trabalhistas. A outra face é a criação de mecanismos de controle do Estado sobre os sindicatos. A CLT garantiu o controle do Estado sobre os sindicatos usando diversos mecanismos. Um dos mais importantes mecanismos de controle sempre foi a estrutura sindical. Cada sindicato se relaciona com sua federação regional, que se relaciona com sua confederação estadual, que se relaciona com a sua confederação nacional, que está abaixo do Ministério do Trabalho. É uma estrutura vertical, na qual os sindicatos não conversam entre si, não trocam experiências e sequer podem organizar ações entre si. Essa estrutura sindical enfraquece os sindicatos, na medida que eles só contam com sua própria base para atuar politicamente, ao mesmo tempo que fortalece o Estado, no caso, o Ministério do Trabalho, que conhece todos os sindicatos, suas demandas, reivindicações e mobilizações. Foi pensando nisso tudo que alguns sindicalistas acharam que essa estrutura deveria ser mudada. Mas pensaram também que, ao invés de começar uma briga com o Ministério do Trabalho, que poderia demorar anos, talvez fosse melhor criar uma outra instância sindical que fosse justamente transversal a todos os sindicatos. Uma estrutura que fosse comum aos trabalhadores e que estivesse acima de todos os sindicatos. Mas então o que aconteceu? A classe trabalhadora se reuniu em um congresso que ficou conhecido como CONCLAT, Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, para decidir juntos como seria essa estrutura comum a todos. Foi a primeira CONCLAT, organizada na Praia Grande, em São Paulo. Todos nós queremos uma central única de trabalhador unitária. Não tem o menor sentido colocar chapa contra chapa aqui nesse plenário. O companheiro Arnaldo, quando fez uso da palavra, disse aqui de que a comissão executiva tentou, da meia-noite às 7h30 da manhã, tentar chegar a um consenso sobre uma chapa única. A grande verdade é que esse consenso não foi possível. E não foi possível porque as propostas que nós chegamos à conclusão foram submetidas a dezenas de delegações e as delegações exigiram que não houvesse determinado tipo de composição. A responsabilidade de cada um de nós não é apenas tirar uma chapa única. A responsabilidade de nós, em nome da tão propalada unidade, é a gente saber acatar o resultado da grande maioria, seja qual for a chapa vencedora. Quando nós saímos da Praia Grande, da primeira CONCLAT, ali tinha basicamente o objetivo primeiro era a fundação de uma central única de trabalhadores. Esse era o objetivo primeiro. Foi tirada uma comissão nacional PROCUT, né, que tinha como responsabilidade organizar o próximo congresso para a formação de uma central única dos trabalhadores. A segunda CONCLAT, em 1983, foi realizada nos estúdios da Vera Cruz, em São Bernardo do Campo.
mas ela ficou mais conhecida como o Congresso de Fundação da CUT. Porque nós começamos a enxergar que não bastava aquela organização sindical oficial, que cada sindicato fazia a sua luta, ou cada federação fazia a sua luta, ou no máximo cada confederação fizesse a sua luta. Era preciso integrar a luta dos trabalhadores, porque as nossas necessidades eram iguais de norte a sul desse país. Então era preciso nós unificarmos não somente as nossas categorias, mas unificarmos todos os trabalhadores, independentemente da sua função. Aí, então, nasce essa ideia de fazer uma central. É claro que, colocado desta forma, não haveria por que haver discordância entre os próprios trabalhadores sobre a formação de uma central única dos trabalhadores. Mas a história do sindicalismo brasileiro, como já vimos, é marcada por posições diferentes e, por vezes, visões antagônicas. Eu me posicionei do outro lado, não é isso, de a gente não ingressar na CUT, não é? A divergência era porque eu via na CUT um movimento muito radical, um movimento muito partidarizado, não é isso? Um movimento que confundia socialismo com sindicalismo. Para o bem ou para o mal, nós éramos contra tudo isso. Certo? Pela unicidade, nós éramos a favor do imposto sindical. Então, nós tínhamos ponte para compor pelo lado da direita. Eles só podiam compor pelo lado, tá certo? Pelo lado da outra esquerda. Luta pela reforma agrária. Ocupação imediata das terras dos grileiros. As reivindicações dos trabalhadores na época eram por transformações radicais na estrutura fundiária e trabalhista do Brasil. E o discurso era parecido com o que se faz hoje em dia. Os que não quiseram o Congresso em 1982 e que não queriam o Congresso agora em agosto, têm uma proposta política que é do atrelamento nosso, dos trabalhadores do campo e da cidade, a interesses das elites, do governo, do regime, das classes poderosas e privilegiadas desse país. O PT é criado em fevereiro de 1980, a CUT é de 1983. Na verdade, a CUT demorou um pouco mais porque ficou engalfinhada, enrolada, vamos aí no popular, ficou enrolada com os problemas da estrutura sindical, porque era proibido organizar central e a maioria das direções sindicais hesitavam devido a essa proibição. Por isso que a CUT saiu só em 83, senão ela teria surgido em 1980 no encontro da Baixada Santista. Mas havia um grande número de pelegos boicotando a criação da CUT, um meio de campo que hesitava muito, e os sindicalistas do ABC, mais a oposição sindical metalúrgica de São Paulo, que eram a vanguarda social dessa proposta de criar a CUT. Então, a executiva seria companheiro Jair Meneghelli, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, coordenador-geral desta comissão, companheiro Paulo Renato Paim, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Seja como for, em 1983 foi fundada no Brasil a Central Única dos Trabalhadores. Única, aliás, por pouco tempo, como veremos nos próximos programas. Rapidamente, os que não se sentiram contemplados pela CUT formaram outras centrais. Mas chegaremos nisso mais para frente. Abdias José dos Santos, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói, no Rio de Janeiro.
O que é importante nessa parte da história é que tanto a formação do PT quanto a criação da CUT foram consequências diretas do novo sindicalismo. Ou ainda, uma ampliação da consciência política da classe trabalhadora e o entendimento de que, para se transformar na sociedade, era preciso fazer política. É claro que a criação da CUT não mudou a condição do trabalhador brasileiro, até porque, durante muito tempo, para o Estado, ela sequer existia. Nós, embora fôssemos chamados pelo governo para discutir, para negociar, nós não éramos legais. Nós não podíamos, por exemplo, assinar uma representação, sabe, de um projeto de lei ou coisa parecida, ou em defesa de um sindicato, não podíamos assinar perante o judiciário. Demorou-se muitos anos para que nós nos tornássemos legais. Legais do ponto de vista institucional, mas nós éramos legais do ponto de vista de representatividade, junto aos trabalhadores. Você então me pergunta, com a criação do PT e da CUT, como fica o novo sindicalismo? O novo sindicalismo, ele nasce, como a gente já falou e todo mundo sabe, lá na região do ABC, com base num setor operário com grande capacidade de organização e pressão. A partir do momento que você cria a CUT, 1983, você começa a incorporar os setores os mais variados. O setor público, por exemplo, o funcionalismo público. Começa a incorporar sindicatos do setor privado com baixa capacidade de pressão. Então a CUT começa a incorporar coisas muito distintas daquele local onde surgiu o novo sindicalismo. Isso já representa uma mudança no novo sindicalismo. Em todo caso, permaneceram como grandes pilares do novo sindicalismo, mesmo na década de 90 e até hoje, os metalúrgicos, os petroleiros, os bancários, os trabalhadores dos correios, da construção civil. Mas esses três, metalúrgicos, petroleiros e bancários, são, eu penso que o carro-chefe do novo sindicalismo. A década de 80 foi fundamental para o novo sindicalismo e para os trabalhadores brasileiros. Tivemos o movimento Direta Já, que propunha a redemocratização do país. E um pouco mais para frente, a elaboração da Constituição de 1988. E o movimento sindical foi muito importante para que as duas coisas acontecessem. Mas isso nós vamos deixar para o próximo episódio.